É a minha primeira entrevista pessoalmente. E tinha que ser logo comigo, tinha que ser meio estranho. E aí, tudo bem com você? Meu nome é Felipe, essa aqui é a Ellen. E hoje a gente vai bater um papo sobre a conversão da Ellen. O processo de conversão, eu vou fazer algumas perguntas a ela. Eu acho que isso vai ser importante, inclusive, para ela, né? Porque tem certas coisas que a gente acaba não falando e no pensamento acaba ficando meio confuso, a gente não tem certas certezas. E quando a gente põe para fora, a gente fala certas coisas, nada demais, é só para você entender mesmo o processo, isso é importante. Então, como eu creio que vai ajudar a ela e pode ajudar a outras pessoas, eu estou postando esse vídeo. Inclusive, pode ser algo bom para mim também. Né? Eu não vou ficar muito de firulas, vai ser somente um bate-papo, a gente vai tentar entender, né, como é que foi o processo de conversão. E eu não gosto muito dessa palavra conversão, eu acho ela muito comum, muito igreja, sabe? Muito igreja do século XXI, não igreja de Cristo. Mas eu, na falta de uma palavra melhor, né, talvez o processo de transformação, mas enfim, acho que a maioria vai estar mais habituado com a palavra conversão mesmo. Então eu vou bater um papo com ela para entender algumas coisas, apesar de ser o marido dela, tem muita coisa que a gente não sabe sobre a própria pessoa, e pelo menos não sabe do ponto de vista daquela pessoa, porque às vezes a gente passa por um mesmo processo, né, e a gente sabe do nosso ponto de vista como aquilo aconteceu, mas não do ponto de vista da pessoa. E aí, ele tá pronta? Estou pronta. Tem que falar mais alto. Estou pronta. Então, você lembra quando que você iniciou esse processo de mudança, esse processo de... Primeiro, antes de mais nada, você pode falar um pouquinho, sem muitos detalhes, né? Não precisa ser explícita, por assim dizer, né? Não que não tenha problema, mas até para não se alongar muito, de como você se via antes, quem você era, como você A minha era. visão hoje? Você... É uma boa pegada você falar como você se via anteriormente, estando no passado, a Ellen do passado como se via. E a Ellen de hoje, quando olha para o passado, como ela se vê. Não precisa se alongar muito, só sendo... Então, a minha visão de como eu era no passado, né, como eu achava que eu era, é uma forma de como eu vejo muitas pessoas hoje. É mais uma tentando fazer parte do meio onde vive. Né? Eu queria fazer as mesmas coisas, eu queria participar das mesmas coisas, eu queria fazer tudo que estivesse dentro da caixinha para fazer parte de um grupo, de um clube. Então eu não via muitos problemas ou muitas dificuldades nas coisas que eu estava fazendo, certas ou erradas. Então a maioria das vezes que eu agia hoje, como eu vejo errada de uma forma, eu, além de justificar, eu não me sentia feliz no pleno, nada, mas eu ainda assim tentava insistir sempre nas mesmas atitudes, porque eu achava que não era o certo, mas era o que era para ser feito. Né? Eu não tinha uma reta, uma linha, um foco do que era certo ou do que era para ser feito. Eu simplesmente fazia e ia vivendo, né? Como hoje em dia, quem não é cristão, quem não tem uma firme base cristã de certo em Cristo, fazia. Eu posso fazer o que eu quiser, o mundo é livre, ainda mais essa onda meio feminista, né? Você é livre para fazer o que você quiser, sem saber o que é ser livre. Inclusive de fazer as escolhas de não quero fazer, porque parece que quando você é livre, você deve fazer tudo. E isso me confundia muito, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje, e eu me vejo em algumas atitudes. E hoje eu olho para trás e eu falo assim, cara, que merda. Eu fazia isso, obviamente, sem pensar, sem refletir, e o quanto que aquilo estava me fazendo mal. Assim, não, você tem que falar o que você acha que deve falar. Assim, é óbvio que a gente não pode abordar contemplar todas as etapas desse processo, afinal foram anos, né? Quanto tempo a gente está nessa aí? A gente vai fazer 7 esse ano. Né? Coincidentemente, ou por vontade de Deus, você começou nessa caminhada e depois a gente se conheceu, né? Sim, você foi uma forte âncora na minha vida.
Âncora é uma palavra meio Não, complicada. âncora é aquilo Mas pode que ser, te dá... dependendo se você estava na direção que você considera. Sim, mas é aquilo que te deixa firme. Foi aquilo que me fez ver e enxergar. Antes da minha conversão, eu tinha uma repulsa muito grande. Eu não vou falar evangélico, porque assim como antes eu usava, evangélico é todo mundo que acredita em Deus, é todo mundo que lê a Bíblia, aquelas palavrinhas que generalizam todas as pessoas que se dizem crer em Cristo. Então, eu sou cristã porque eu acredito em Cristo, eu sou evangélica porque eu leio o Evangelho. Então, assim, eu generalizava muito isso. Então, assim, aquilo que me fez abrir os olhos, acordar e falar, isso aqui é o que é bom para você, foi realmente o início do nosso relacionamento. Acho que é bom pontuar, porque às vezes, como você foi muito subjetiva na explicação, as pessoas podem pensar que você era alguma bandida, alguma coisa assim, mas o errado que você diz é uma vida comum, né? Como Sim, todo mundo leva. Por exemplo, hoje uma menina de 15, 16 anos, que para mim ainda é muito criança, ainda é muito nova, mas já tem aquela ideia de eu posso sair, eu posso beber, eu posso me divertir, eu não preciso chegar antes da meia-noite em casa, uma coisa que, às vezes, numa rotina familiar que é normal, né? Mas quem tem uma base cristã vai saber que isso não é normal, vai saber que isso não é certo. Então, você ver uma mulher bêbada na rua ou sentada num bar bebendo, você olha hoje e fala assim, normal, é o direito das pessoas, é o direito da mulher, é o direito de ser livre, liberdade. Mas quem vive à luz de Cristo entende que isso não está certo. Sim. Sem julgar, tá? Não, sim, é o seu ponto de vista. Até porque você era a pessoa que estaria ali. Sim, talvez normal. não bêbada, mas bebendo. E acharia aquilo normal se visse outras pessoas. Normal. Até porque a gente se conheceu e até um pouco depois você ainda bebia um pouco. Sim. E tal. Né? Agora, assim, beleza, mas eu sei, até porque, óbvio, eu sei que você não começou nessa por Deus. Você não entrou nessa por Deus. Eu tinha uma repulsa muito grande. Né? Você, apesar de buscar, né, porque você buscava em várias religiões. Sim, Mas o que você estava buscando, até pra gente desenvolver um pouco mais isso? Então, eu acho que assim, eu busco que... Você já foi mais ou menos, pontua só mais ou menos em quais religiões? Então, a minha família é católica, eu sempre fui católica, eu sempre fiz todo aquele início da igreja católica, fazer catequese, primeira comunhão, crisma, fiz o crisma, só os 5 sacramentos, né? Acho que são 5. Não faço ideia. Acho que são 5. Eu também sou de berço católico, mas católico batismo, como é hoje em dia. É o batismo, comunhão, crisma, a confissão e o casamento. Aí o único que eu não cumpri foi o casamento porque eu me converti. Então eu segui essa base, essa linha. Minha avó era católica fervorosa, então todos os netos tinham que cumprir todas as regras, né? Então, assim, aí depois, quando eu comecei a ter um pouco mais de entendimento, quando eu era criança eu não sabia que existiam outras religiões, então, assim, eu não entendia. Eu conheci algumas amigas minhas que eram evangélicas, eu achava aquelas músicas muito bonitas e tal, mas por não ter uma família muito ligada, então aquilo sempre foi muito afastado de mim. Aí quando eu fui crescendo um pouco mais, eu comecei a ver a igreja evangélica como um clube. Foi logo num pouco dessa ideia neopentecostal, que as pessoas meio que vão de segunda a segunda, tem um dia para cada coisa, eu via como um clubinho, sempre um evento. Então eu via aquilo como um clubinho social. Então já começou aí um preconceito. Aí eu comecei para espírita, kardecista, porque eu achava que era a evolução do espírito, porque a gente está infeliz no mundo, porque a gente não consegue evoluir espiritualmente. Só então, puxa teu cabelo do microfone, pode estar arranhando aí. Aí eu fui mais para essa onda, né, espírita, mas eu sempre tive medo, né, de espírito e tal, então era sempre um pé lá, um pé cá. Eu só ia nas reuniões, recebia mas era passe. assim, tá, beleza, te cortei, né? Mas era uma busca por espiritualidade? Era por espiritualidade, mas principalmente pela paz interior, porque aquilo é como se fosse uma coisa que tá te coçando o tempo todo por dentro, aquilo te incomoda e você não tá feliz. Algo. Você não tá feliz, você não tá
Você está sempre encontrando um erro. Isso é um ponto também que eu quero ficar preso aí. Felicidade, beleza. Você não estava feliz. Mas depois da espírita, teve outras experiências, né? Eu fui no centro de Umbanda, então eu fui no centro de Umbanda, eu vi aqueles movimentos, eu fui uma vez no centro de Umbanda, eu vi aquele remexer todo de espírito, eu sempre fui muito debochada, e eu vi aquilo não incredulamente, mas eu julguei, critiquei muito, tipo, qual é a necessidade disso? Para que isso? Para conseguir favor? Não vi muito sentido. Mas ainda assim era uma experiência. Mas na pouca experiência que você teve, eu acho que você viu algum tipo de manifestação em todas elas, né? Talvez não tanto na católica, porque é um pouco mais morosa, mas... Até na kardecista mesmo eu não vi tanto, porque como eu frequentava só as reuniões... Mas você viu algum tipo de sobrenatural em todas elas? Sim, né? Sim, todas elas. Você experimentou alguma coisa em você ou em outros, em todas essas buscas? Sim. Beleza, aí a gente chegou ao ponto de que você foi, buscou isso tudo, aí, encurtando muito a história, a gente se conheceu, né? Diga-se de passagem, de uma forma que não é correta, né? Eu acho que não é correta, né? Encurtando aqui a história, eu vou tomar a liberdade de contar, mais ou menos. Eu estava num período que eu estava muito desanimado, a minha fé era muito imatura ainda, não que seja super madura agora, mas com certeza é mais madura. Minha fé ainda era muito imatura, apesar de eu já estar convertido aí, mais uma vez a palavra convertido, né? Aquela meio que fica gravada na gente. Mas enfim, apesar de eu já estar buscando a Cristo, já tinha aí uns 3, 4 anos, né? Eu já estava buscando realmente a Cristo com bastante força, bastante empenho. Talvez eu vá fazer um vídeo até sobre a minha conversão depois, falando no meu particular, né, gravando. Né? E eu estava muito desanimado, foi uma queda, tive uma queda no sentido de desânimo, né? Aí instalei aquele aplicativo, não sei se ainda existe hoje, mas provavelmente existe, Provavelmente existe. O Tinder. E eu conheci 3 meninas no Tinder. Uma delas foi a Ellen. Não conheci de conhecer mesmo, de ir comer um negócio. Apesar de não estar buscando a Cristo, eu sempre fui muito à moda antiga. Então eu nunca ficava com ninguém, a não ser que tivesse realmente uma intenção mais séria naquilo. Eu nunca só dava um beijo, eu sempre fui meio Caxias, vamos dizer assim, é o termo que se usa hoje. Não sei se vocês têm familiaridade. Então eu sempre fui muito Caxias. Eu conheci de conhecer, a gente saía, comia e tal, passeava, mas nunca rolou nada. Nenhuma das meninas, de rolar de nada, de beijo mesmo não rolou. Né? Teve uma menina que até a gente chegou a dar um beijinho e tal, mas não foi pra frente. E teve a Ellen, que eu fui conhecê-la, né? E, enfim, a princípio eu rejeitei muito a Ellen no sentido de... Ela era tudo o que eu não queria, no sentido de muito boêmia, né? Muito boêmia. Eu nunca fui de festa, de balada, de bebida. Bebida, então, eu nunca suportei. E olha que eu já tentei fazer isso que ela falou aí, beber para me enturmar. Era normal, né? Você tomar um ice, uma cerveja, ou a galera às vezes que fuma, mas nem o ice eu suportava. Né? O ice, quem não sabe, é uma vodka, 7% de vodka e o resto de suco de limão. E nem isso eu suportava. Né? Era fraco até para isso. Já me sentia mal, enfim, tomei uma vez e não tomei mais. Então, eu rejeitei muito ela por isso. Mas aí teve todo um processo que acabou a gente chegando aqui até hoje. Né? Mas aí é referente à minha conversão. Né? Então, assim, foi de um jeito errado, foi através de um Tinder. Foi de jeito errado que eu digo, as motivações foram erradas. Ela estava procurando alguém para ficar. Eu estava procurando qualquer coisa. Ela estava procurando qualquer coisa, palavras dela. E eu estava querendo, cara, na real mesmo, eu estava querendo aborrecer a Deus. Eu acho que era, no fundo do meu coração, eu queria, então tu vai ver só, eu vou fazer o que todo mundo faz. E tipo, eu detestava fazer aquilo, mas eu estava me molestando
para molestar a Deus. Claro que não foi um pensamento consciente. Hoje eu olho para trás e vejo que eu estava fazendo isso. Eu estava querendo me molestar para molestar a Deus, porque ele não fez o que eu queria, no tempo que eu queria, do jeito que eu queria, e eu achei que eu já estava batendo demais na porta, e a porta não estava se abrindo, nem uma brecha, nem uma janela estava abrindo. Então eu achei, resolvia inocentemente, tolamente, brigar com Deus. E Deus, ele pode transformar todas as coisas, ele pode mudar todas as coisas, e acabou que a gente está junto e tomou um rumo diferente. Mas teve um preço alto, e é um preço alto até hoje. Enfim, a gente se conheceu pelo motivo errado, né, da forma errada, e acabou ficando junto. Mas a princípio você não estava ali numa busca de conversão, não era o que você estava procurando, de conhecimento de Deus, Na busca das de espiritualidade. Ali comigo não era esse o objetivo. Não, né? não. Né? E isso, em algum momento, foi se transformando, foi mudando. Né? E é isso que eu quero desenvolver agora, eu quero entender um pouco mais, porque eu acho que é importante, porque houve um período em que a família dela, por muito tempo, achou que eu era só um dominador, controlador. Não que eu não tenha meus defeitos e tal, mas muitas vezes eles até acham, até hoje, que ela só faz o que faz por minha causa, né? Que eu sou o culpado da Ellen ter mudado. E eu quero tentar desenvolver com você, tentar entender em que ponto as coisas foram mudando, se é que foram mudando. Eu quero que você seja bem sincero, né? Porque isso é aquele tipo de coisa que a gente não conversa muito, né? A gente só vai vivendo. Então a gente não bate papo muito sobre isso. Eu quero que você me ajude a entender também, ajude eles a entenderem, seja lá quem for que esteja vendo, como é que foi acontecendo isso. Então, para mim, as coisas foram acontecendo muito rápido a ponto de eu não perceber que estava mudando, e parecia que eu estava sendo arrastada por uma avalanche, apesar de cada dia o seu dia, né? A gente começou a sair e tal, você começou a querer me levar, né, para esse mundo de conversão, tal, de Cristo. E pela minha aversão a isso, eu fui muito resistente. Mas ao mesmo tempo que eu era resistente, havia uma parte de mim que não queria perder aquilo, né? E eu sempre tive uma necessidade muito carente, né? Muito dependente do outro e tal. Então, quando você se mostrou ser uma pessoa séria, né, assim, com fundamentos firmes, principalmente em questões de relacionamento, em questões de atitudes, aquilo, ao mesmo tempo que me prendia pela minha carência, ela me afastava por causa de Cristo. Então eu vivia naquela guerra interior. Então, ter largado muito das minhas convicções para dar espaço para Cristo, isso para mim foi muito difícil, foi muito, muito doloroso mesmo. Quando as pessoas falam assim, quando você se converte, você tem que se afastar das suas amizades, você tem que afastar, né, de tudo aquilo que te faz te afastar de Cristo. Então, aquilo para mim doeu demais. Eu saí da minha zona de conforto, apesar de não ser nem um pouco confortável, sair da minha zona de conforto para algo novo e, para mim, totalmente desconfortável na época. Uma coisa que é importante a gente deixar claro, até pode acontecer de uma amiga sua ou alguém que você conheça ver esse vídeo, né? Não é que você se afastou, dedução minha, você vai dizer se é ou não. Né? Não é que você se afastou porque aquelas pessoas iriam te levar para o inferno ou iriam te fazer pecar, são pessoas más e eram más companhias. Eu não acho que era isso, né? Até porque você fala com muito saudosismo, muitas vezes de muitas amizades, de muita, né, do convívio até mesmo que você tinha. Eu acho que é mais por você, né? A sua, pelo menos foi o que a gente sempre falou, né? Seria a sua dificuldade em estar com aquelas pessoas e não agir da forma como você agia antes. Se manter firme numa posição. Eu acho que é tipo aquele versículo: se tua mão direita te faz pecar, é melhor lançá-la fora e melhor andar sem sua mão e entrar no céu com a sua mão sem sua mão do que entrar no inferno com as duas. Não era por elas, era por você. Sim, era por mim. Por exemplo, as minhas amigas, né, que eu conhecia
desde sempre. Não é que elas eram más, né? Não, claro que não, são pessoas maravilhosas. Só que assim, eu não teria como me converter, poder falar, conhecer a Cristo e continuar com uma amizade que iria ser totalmente contra. Primeiro que nenhuma delas eram convertidas. Então não seriam pessoas que eu falaria de Cristo. E são pessoas que faziam e fazem as coisas que eu fazia. Então seria uma coisa que me puxa, onde eu iria. Primeiro que eu não teria força para fazer isso sozinha. E segundo que se eu fosse andar um passo para frente, eu daria 2 para trás, porque é muito cômodo você se manter na inércia. Como é que eu iria me converter, que é uma coisa extremamente difícil? É muito fácil no início. Nossa, eu amo a Deus, ai, Deus é maravilhoso, Deus vai mudar minha vida. Aí você vai, caminha, e quando a coisa entra naquele estado de as coisas não acontecerem, você se manter firme com a fé, e ao mesmo tempo você olhar e tá todo mundo naquele ambiente onde você frequentava e falava, nem era tão ruim. Aí você começa a menosprezar tudo que Deus fez por você. O que tem uma cerveja? O que tem sair? O que tem? Porque aquele ambiente ele é favorável porque a sua carne é cômoda com aquilo. Então eu me afastei, principalmente no início, por causa de você, por eu não entender. Eu não entendia por que eu tinha que me afastar, se eu gostava tanto daquelas pessoas, daquele ambiente e tudo. Mas depois, até hoje, né, é uma coisa que eu tento o máximo possível se manter afastada hoje por medo de voltar a ser quem eu era. Hoje eu tenho tanto medo de decepcionar a Cristo em voltar, né, a ser, que eu prefiro manter essa distância. Eu amo as meninas do fundo do meu coração, ainda oro por elas, mas eu não quero correr o risco de ser quem eu era. Mais uma vez, o ser quem eu era é ser como a maioria das pessoas são, tá? Porque tirar uma frase fora de contexto, a galera gosta muito de fazer. Assim, só de você imaginar. É festança, é ficar com quem você quer ficar, namorar quem você quer namorar. Não é só isso, é que assim, quando você descobre... Não ter travas, né? Sim, o pecado ele vai te levando a cada vez a cometer mais pecados, mas não é só isso. Um abismo chama outro abismo. Então, assim, quando hoje, o pouco que eu enxergo de Deus é tão incrível que eu tenho medo de fechar os meus olhos só um pouquinho e enxergar menos amanhã, entendeu? E se eu deixar cada vez mais o pecado, o meu passado, entrar em mim, eu vou me afastar cada vez mais disso. E um dia eu posso não enxergar mais nem um pouquinho de Deus na minha vida. Então, assim, eu não quero. É uma coisa muito forte. Eu não quero. E você sabe em que ponto isso foi se transferindo? Né? Tipo, porque eu sempre fui muito objetivo com a Ellen. Eu sempre fui muito sincero com ela. Né? Apesar de não ser muito boêmio, eu sempre fui muito carente com relação ao relacionamento, sempre quis ter minha família, e esposa, até por vir de uma família desestruturada, né? Estruturado que eu digo é o comum, pai e mãe separados, eu não morava nem com a minha mãe, nem com meu pai, era meio bagunçado. Avós, tios, de um lado para o outro, eu era um viajante. Então eu queria sempre quis ter uma família, então sempre busquei coisa séria. Então, só que depois que eu também passei a me converter, mesmo eu tendo ido encontrar a Ellen no momento de revolta, eu ainda amava muito a Deus. Né? Foi um pequeno momento, foi assim um período, onde logo eu falei, opa, peraí, não é isso, eu amo a Cristo, eu quero Deus e eu amo o que Ele representa para mim. Então, eu sempre fui muito sincero com ela, olha só, beleza, você quer estar comigo? Como ela mesma disse, ela se encantou e queria ter aquela coisa mais séria, porque não é comum hoje em dia, essa coisa mais Caxias, né? Que todo mundo fala que Caxias é careta, mas no final a galera quer casar é com careta, quer casar é com Caxias, porque ele que vai trazer algum tipo de segurança emocional, pessoal, né? Claro, não um extremo. Então, assim, eu sempre fui muito sincero com ela, olha,
eu tô seguindo nesse caminho. Você quer vir junto comigo? Você pode vir. Agora, eu não me desvio 1 milímetro por você. Se Cristo, por algum motivo, me der a entender, se Deus colocar no meu coração que eu tenho que mudar a minha trajetória, eu vou mudar por Ele. Porque assim, eu não mudo nem por mim, foi o que eu falei para ela. Nem para fazer o que eu quero. Né? Porque é uma coisa que eu vou contar depois na minha trajetória, mas a minha primeira oração para Deus, quando eu estava desabado, eu falei, olha, eu não quero mais fazer o que eu acho que é certo. Eu não quero mais fazer o que eu quero. Eu quero o que tu tem para mim. Então, assim, eu não iria mudar nem por mim, nem por ela. Então é tipo assim, ó, tô indo para lá, você quer vir, vem, mas é nos meus termos. Nos meus termos, entre aspas, é nesses termos aqui que eu tô seguindo. Essa aqui é a cartilha que eu tô seguindo. Você quer seguir, segue. Então, por algum tempo, como ela disse, ela foi forçada por mim, entre aspas, mas ela era livre, ela não precisava ficar comigo se ela não quisesse. Ela poderia ter se separado, ela poderia ter voltado para a vida dela. Né? Mas eu impus aqueles limites, aquelas condições. E ela seguiu. Em algum momento, aquilo deixou de ser por mim, foi deixando de ser por mim, e por isso, por Cristo, como você falou. Né? Você consegue definir em que ponto? Não, né? Não tem. Foi gradativo. Né? É uma coisa gradativa. Você vai vivendo, as situações vão passando, quando você menos percebe. Eu acho que, isso eu falo por mim também, você está fazendo uma coisa e de repente você já não faz algo, não porque errar, não porque alguém vai te ver fazendo. Né? Sabe quando você às vezes deixa de fazer algo porque isso vai dar merda, alguém vai me ver fazendo, vão descobrir esta merda, vai dar ruim para mim. É você fazer a coisa certa, ou seja, você deixa de fazer a coisa errada pelo motivo errado. Você deixa de fazer porque você vai ser pego, porque se você não fosse pego, você faria. Né? É que nem aquela música, o que você faz quando ninguém está vendo. Mas chega um momento onde você passa a fazer a coisa certa, mesmo tendo certeza que ninguém vai te pegar, ninguém vai te ver, que não vai ser descoberto, porque você não faz por você não faz pelo outro, você não faz pelas consequências. Você faz porque você ama Deus, você ama Cristo. Né? E outro ponto, é claro, não dá para reduzir anos de história num vídeo de 1 hora, 2 horas, sei lá. Mas o ponto que eu falei pra gente segurar foi a questão da felicidade, né? Porque muita gente tem uma utopia de que eu não era feliz e agora, então quer dizer que você é super feliz, você tá radiando, tá te soltando fogos por aí. Claro que não, né? A felicidade ela é feita de momentos. Mas existe uma coisa em Cristo que é a paz. Né? Você pode estar triste, aconteceu uma coisa muito ruim no trabalho, alguém falou alguma coisa, ou então você, pelo dia, né, você não está uma pessoa, não está bem. Mas a paz que Deus te dá não é só tipo, é a paz de que amanhã tudo vai mudar. Não, é a paz de que você tem dias bons, tem dias ruins, mas eu estou bem. É essa paz. Isso para mim é felicidade. Eu acho que é mais assim a paz que os discípulos de Jesus sentiram no meio da tempestade do barco. Né? Eles se desesperaram, a tempestade veio para eles, houve desespero, houve medo, houve angústia de morte, né? No caso eles estavam angustiados, mas houve Cristo vindo e acalmando a tempestade. Né? Então a gente sente medo, a gente sente infelicidade, a gente sente tristeza, a gente sente desespero, a gente sente angústia, tudo normal, como todo mundo sente, não há receita, não é uma coisa mágica. Né? Mas você pode até perder uma noite de sono, mas você não vai perder 2, 3, 4, porque não há angústia, como disse Paulo, não há nada, nem poderes celestiais, nem potestades, nem a morte que possa nos separar do amor de Cristo. Então, você vai passar pela tribulação, pela tempestade, ela pode durar anos na sua vida, como a gente está vivendo um processo já há anos, né, nas nossas vidas. Muitos processos. Só que é a calmaria inexplicável, a certeza inexplicável de que mesmo que as coisas não vão dar do jeito agora, como a gente imagina, certo? Elas vão concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então você espera e confia. Né? Você já descansa. Você lança sobre Cristo todas as suas angústias e preocupações.
e Uma passa. das coisas antes da conversão é o poder das nossas mãos, né? O poder do nosso braço. A gente se acha muito onipotente, né? Aí eu posso tudo, aí eu vou fazer, eu vou acontecer, a gente faz planos. E em Cristo, quando a gente coloca a nossa mão para fazer as coisas, a gente acaba se cansando e não conseguindo, né? Aí é melhor colocar na mão de Deus, porque o bem ou o mal, tudo é para Cristo, né? Então, é por essa... O que a galera confunde muito e inverte as coisas é traduzir isso numa atitude preguiçosa, numa apostasia, né? Claro que existem crentes que são assim, que acham que Deus vai dar tudo, que Deus vai botar dinheiro na conta, que as coisas vão ser os planos vão ser prósperos, né? Não é isso que eu tô falando. Não, eu acredito que tenha tido alguma pessoa, algum fiel que apareceu, sim, dinheiro na conta, que apareceram coisas assim, sobrenaturais, eu acredito. Mas esse não é o meu foco. Eu estudo, eu trabalho, eu continuo seguindo a minha vida, acreditando em Cristo, orando antes, acreditando que eu estou fazendo as coisas diante de Deus, fazendo as coisas, caminhando por um lado. Eu não estou fazendo as coisas ao meu querer, ao meu ver, ao meu braço, e depois boto na conta de Deus, Deus, resolve aí. Né? Tem coisas que, nossa, Senhor, eu tentei, mas não deu certo. Mas, ao mesmo tempo, olha, Senhor, eu tentei, eu orei, tá aqui, vamos junto, vamos continuar, porque eu sei que tu é comigo. É por esse lado. Eu acho que o sobrenatural de Deus ele pode se manifestar de N formas. Sim, cada um é cada um. Essa questão dinheiro na conta é muito subjetivo, né? É claro que acontecem milagres, é claro que acontecem coisas materiais, milagres materiais, mas... Eu não duvido, mas não é isso que me prende. Pode acontecer, não, mas sim, eu não vivo nessa esperança. O meu pode acontecer, mas no sentido de Deus pode tudo. Sim. Ele pode fazer materializar um saco de dinheiro ali, mas que propósito isso teria? Né? Que lição isso daria? Eu tenho certeza que se isso fosse salvo... Hoje eu tenho assim a convicção de que se isso fosse crucial para salvar minha alma por algum motivo, inexplicável, mas vamos supor que hoje a condição para minha alma ser salva fosse aparecer um saco de barra de ouro aqui. Eu tenho certeza que Deus ia fazer aparecer. Ele deu o filho dele para morrer por nós. O que é fazer coisas materiais acontecerem? É que muitas vezes a gente não recebe porque aquilo não vai nos fazer bem. Aquilo que queremos, aquilo que almejamos, ou não está na hora certa. Então, isso é muito subjetivo. Há muitos tipos de milagre. Há um milagre que te impede de cometer um erro, né? Uma intuição que você tem na hora antes de tomar uma atitude te impede de cometer o erro. Eu já vivi isso. Todo mundo já deve ter vivido. É uma intuição que te leva a tomar uma atitude certa que muda a sua vida. Então é muito relativo o entendimento de milagre. Que o ser humano ele vive pelo que ele pode tocar, né? Pelo que ele pode ter na mão. Mas e hoje? Como hoje você se vê? Okay. Como pessoa, qual a sua visão de você hoje? Você falou como você se via no passado, né? Acabou se misturando um pouquinho com como você se vê hoje no passado, mas e como você se vê hoje? Ai, hoje falar de mim hoje é muito complicado, porque eu particularmente entendo que é uma pessoa em constante transformação e ainda com muitos erros, ainda com muitas expectativas para o futuro, né? Algumas frustrações, porque o tempo vai passando e a gente vai achando que já deveria estar um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que ainda está seguindo, ainda está crendo e ainda está andando na direção de Cristo, acredito eu. Tá, eu vou te fazer uma pergunta muito difícil. Por quê? Muito difícil, que a princípio parece fácil, mas quem para pensar na resposta é muito difícil. Por que você crê em Deus? Cara, é uma pergunta realmente muito difícil de você conseguir formular uma resposta. Mas eu tenho certezas dentro de mim, em tudo que eu já vivi, que
não causam nenhuma dúvida dentro de mim de que Deus é real na minha vida, entendeu? Mesmo que você dissesse, olha, Deus não existe, Deus é mentira, ainda assim eu não trocaria o que eu vivo, não de viver, né, o trabalho, casa, mas o que eu vivo, o que eu tenho, por tudo que eu já vivi no passado. Então, assim, se não foi Cristo que me transformou, se não foi a minha fé num ser maior, em Deus, eu não sei o que é, e eu prefiro continuar acreditando nisso. Não tenho outro. Para onde eu irei? Para onde iremos nós? Né? Não tenho. E se hoje eu desse uma de maluco, largasse tudo aí, né, não quero mais saber de Deus, Deus não presta, e Deus que me perdoe, mas e saísse fora, você iria me seguir? Então, eu não sei se eu... Você iria abandonar a Deus? Não, abandonar a Deus não. Se você tivesse que escolher entre eu e ele? Com certeza seria Deus. Porque, assim, existe aquela coisa bíblica, né, de você não poder se separar, de você poder... Você converte o homem, né, num casamento e tal. Então, assim, eu acredito muito nisso, uma esposa que ora e tal. Então, assim, eu poderia seguir ainda nessa esperança, ainda com oração e tal. Agora, se fosse uma coisa tabelada ou um ou outro, aí tchau. A resposta certa, né? Espero que seja assim mesmo. Espero que você priorize ele, porque é só o que importa. Os homens são falhos, o ser humano ele é dado a emoções, desejos, vontades, né? E somos falhos, somos muito falhos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Porque o sol nasce para todos, a sombra também. Então é muito difícil, não dá para ter certezas até que você esteja lá diante dele e realmente pronto, está salvo. Convicção da salvação é uma coisa, certeza é outra. Certeza eu acho que é arrogante. Né? Convicção, esperança. Agora certeza é outra coisa. A certeza é você dizer que você vai fazer tudo que é correto para te levar naquele caminho. E você não pode falar isso, né? Tá além das suas capacidades de dizer isso. E o que é felicidade hoje para você? Com certeza é a paz. Com certeza, eu não tenho outra palavra que possa descrever. Porque assim, a felicidade antes, eu era muito feliz quando eu estava bebendo. Nossa, aquele estopim de euforia. Né? Então, assim, e a cada vez você vai aumentando a sua dose porque você nunca está mais naquele estado. E eu sei que isso com certeza pega muita gente com relação às drogas, com relação a outras formas ilícitas, porque a pessoa ela não se suporta mais. Ela não consegue estar num ambiente e simplesmente conversar. Ela precisa ter algo de fora, sintético, para ter euforia, para ter felicidade, para estar feliz. E assim, ter uma paz, a consciência, né, de viver a cada dia, para mim isso é inexplicável. Para mim isso é felicidade que realmente eu não quero perder mais. Se você tivesse que pensar hoje num objetivo de vida, qual seria o seu objetivo de vida? Mas assim, de trabalho, de Cristo? Não, de assim, o que é mais importante para você hoje? Não, hoje com certeza é tentar fazer tudo que, né, possa te aproximar de Cristo. Mas a gente não sabe tudo que vai agradar a Cristo. É claro que você sabe que orar, ler a Bíblia, jejuar, isso tudo te aproxima de Cristo de uma certa forma, né? Só que ainda assim, a gente ainda peca, ainda erra, ainda tá, né, desejando mal pro coleguinha. Então tem coisas assim que te aproximam e te afastam. Então, eu não sei, assim, a gente não tem caminho, a gente tem fé. Entendi. E hoje, se você pudesse imaginar uma situação onde suas amigas, sua família no geral, iria ficar calado te ouvindo e você pudesse falar algumas coisas para eles, de forma genérica, assim, não especificamente para ninguém,
mas de forma genérica e de algo que serva para qualquer um. O que você falaria, assim, que você aprendeu até agora, o que você entendeu até agora? Eu não conseguiria falar nada que alguém já não tenha falado. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, Ele é o único caminho para todas as respostas. Não acredite nas bobeiras que Deus está lá no céu, porque Deus ele se manifesta em todo mundo. É só você deixar Ele entrar. E essa é a parte mais difícil. Eu posso falar horas de todas as minhas experiências, mas se a pessoa não falar assim, Senhor, o coração está aberto, pode usar, pode entrar. E assim, Deus ele é tão incrível e Ele te dá uma certeza tão grande que ainda que você esteja tudo dando errado, você ainda confia nele, você ainda tem fé nele. Então, nada do que eu poderia dizer não seria algo que alguém já não tenha falado. Você tem uma palavra assim que você falaria? Ainda que genérico? Que eu falaria? Olha, o grande mal que eu vejo hoje na humanidade, o que mais me incomoda, e você vê isso aqui dentro de casa, é óbvio que eu ainda não sei lidar com isso muito bem. Eu não sei transformar isso, essa minha sede pela verdade, por assim dizer, de uma forma útil. Mas o que eu mais detesto é a hipocrisia hoje que a gente vive no mundo. A mentira. As pessoas estão sempre vendendo uma imagem umas para as outras, vendendo uma ideia, uma pseudo alguma coisa, mas nunca é o que é. Sempre é o que melhor parece ser, né? É sempre um fingindo para o outro e ninguém... As pessoas são incapazes sequer de pronunciar seus próprios pensamentos, de colocar em xeque a si mesmo ou aos outros. Então, eu acho que o maior conselho que eu poderia dar para qualquer pessoa seria: abandone a mentira. Não a mentira propriamente dita contada, claro, essa também, mas essa é a última etapa. A principal mentira que a gente tem que abandonar é a mentira que a gente conta pra gente mesmo. Mas isso é muito subjetivo, porque muitas vezes a gente não enxerga a mentira que a gente está contando pra gente mesmo. Mas isso eu acho que isso é uma mentira. É uma hipocrisia, porque eu acho que as pessoas, na verdade, elas nem querem pensar sobre. Esse é o problema. Elas nem param para questionar os seus pensamentos. Então, aí quando você fala assim, mas eu não percebia isso. Cara, você nem olhou. É que nem aqui tem uma janela. Você está olhando para lá agora. Aí você não vira a cabeça e eu pergunto para você: tá vendo aquele ônibus azul? Aí você vira para mim: não. Eu falo: óbvio, você não virou a cabeça. Certo? Né? Se você virasse a cabeça e não tivesse condições de enxergar por causa de um óculos, ou você é daltônico, né, fisicamente falando, eu não vejo nenhum ônibus azul. Aí beleza, é incapacidade de ver o ônibus azul. Agora, a maioria das pessoas não tem capacidade de enxergar a si mesmas. Elas não olham para si mesmas. Então, acho que o primeiro passo de tudo, antes de você até pensar em qualquer outro passo que você possa dar, eu acho que o principal do início de qualquer caminhada com Cristo seria parar, pensar e olhar para si mesmo. Porque aí você vai começar a descobrir coisas maravilhosas sobre você, mas também coisas horríveis. Coisas que são infaláveis. Você falar: não, isso não pode estar dentro de mim. Isso é uma coisa muito complicada, porque é uma das nossas principais brigas, é olhar para os nossos, não vou dizer erros, mas olhar para as nossas ações. Para mim, isso é muito difícil, porque tem coisas que você realmente vai para essa rua, vai pela outra. Essa rua é escura, a outra é mais clara, tem menos perigo. Show. É uma coisa consciente, você faz. Agora tem coisas que só depois que dá errado que você, poxa, poderia ter feito desse jeito. Então, assim, pra mim, muitas dessas coisas ainda, assim, de você parar e falar: cara, por que eu fiz isso? Então, mas aí entra naquele caso, né? Conhece o homem a ti mesmo.
né? Se você vê que você é um pouco mais lento para deduzir as coisas, então faça menos coisas, mas faça bem feito. Né? Já que eu tenho dificuldade de analisar bem as situações, então eu vou me precipitar cada vez menos, eu vou ser cada vez mais lento. Podem até me acusar de ser lento, mas ser lento não é pecado, por assim dizer. Né? Pode ser que você irrite as pessoas por ser lento demais, mas você não vai estar pecando, beleza? Aí eu faço outro pecar, né? Você irrita, né, o coleguinha, mas fazer o quê? Aí a culpa é dele, aí ele tem que se tratar e não se irritar Adorei. com o erro dos outros, com a lentidão do outro, né? Porque assim, a palavra de Deus diz que aqueles que têm falta de sabedoria, peça e lhe dará, mas não peça de forma incrédula, porque Deus ele não se agrada de quem não acredita nele. Né? E tudo aquilo que pedimos, receberemos. Então, se pedimos e não recebemos, é porque nossos pedidos são maus. As intenções são más. Né? É óbvio que Deus não vai te dar inteligência para abrir uma empresa e ficar rico. Isso é maldade sua. É maldade minha, é maldade de todo mundo. Ele não vai te dar inteligência para você passar num concurso porque você quer ter uma boa casa. Isso é vaidade. Motivos egoístas, né? São motivos pessoais, são motivos egoístas. Não é assim que funciona. Agora eu duvido, eu desafio, porque isso é a palavra dele. Eu duvido você pedir sabedoria para não pecar, para pecar menos, para perceber o seu próprio caminho, os seus próprios pecados. Eu duvido ele não dar. E muito pelo contrário, dar mais coisas. Porque quando Salomão pediu sabedoria para guiar o povo, Deus se agradou do pedido dele, deu sabedoria, deu riquezas, deu os inimigos, que ele não teria inimigos, que ele fez aliança com todos os povos. Mas enfim, eu não vou usar a Bíblia para justificar a Bíblia. Mas eu duvido. Eu duvido Deus ver a intenção boa no seu coração. Agora, não o que é bom para você. Não é o que é bom. Eu estou sendo muito bondoso em querer um bom emprego. Que mal há nisso? Pode não haver mal no seu conceito humano, no seu conceito humano com o mundo, que é normal. Mas é vaidade. Você só quer estar acima de outros, você só quer ter o que você não tem, você quer poder estar onde você nunca esteve, usufruir do que você nunca usufruiu. Isso é egoísmo. Isso não tem nada a ver com Cristo, isso não tem nada a ver com a vida com ele, não tem nada a ver com a sua alma, não tem nada a ver, tem a ver com a sua carne satisfeita. O que é diferente de quem pede um prato de comida porque está com fome. O que é diferente, eu gosto muito da oração de Santo Agostinho. Senhor, não me dê tanto a ponto de eu vir blasfemar. Não me dê tanto a ponto de eu vir a me esquecer de ti, mas nem tão pouco a ponto de eu vir blasfemar. Ou seja, no sentido, me dá o suficiente para que eu me mantenha nos seus caminhos. Mas ninguém vai ser rico? Claro que tem ricos que vão ser salvos, pessoas com boa condição financeira, mas aquela condição financeira daquela pessoa vai servir a um propósito. Ela vai usar aquela condição financeira para um propósito do céu. Então essa riqueza veio de Deus. Essa prosperidade não precisa ser necessariamente rico. Agora, para que você tenha um carro novo, para que você more no lugar onde você quer morar, para que ele não vai te dar. Não é para isso que ele está, ele não é um mordomo celestial. Por vaidade. Não vai, ele mesmo disse que não daria. Pedis e pedis e não recebeis, porra. Que pedis mal. Então, assim... Deus sabe o que a gente precisa, né? Então... E sabe até onde ele pode nos levar sem que a gente venha se corromper, né? Que muitos vão pensar assim, não, mas se eu tivesse, eu ajudaria tanta gente. Para. Para. Às vezes, quando eu olho para mim, eu falo, graças a Deus que eu não sou rico, porque com certeza eu iria pecar. Porque não é pecar de sair bebendo mulher, não, é festa, não, eu iria viajar, iria passear, não que isso seja pecado, mas eu iria fazer isso só por mim. Só para mim, eu iria olhar sempre para mim. Não que seja pecado eu viajar, passear, tá? Eu viajo, eu passeio, a gente viaja. Vai viver de forma egoísta. A gente vai no restaurante, a gente faz tudo que todo mundo faz. Agora, cada vez mais focar mais nisso
vai ser afastar de Cristo. É se afastar de Cristo. Acho que um dos meus maiores problemas hoje com a minha conversão, já que eu posso dizer assim, problemas e conversão, é o medo. Hoje eu tenho o medo, ele não me faz ele me faz refém em muitas atitudes, né? Tipo, vai pra direita ou vai pra esquerda? Não vou pra lugar nenhum porque é melhor não ir e ficar aqui, que eu tô mais segura em Cristo do que fazer alguma coisa e cair no abismo. Eu acho que esse é um dos meus problemas com relação à minha conversão. Muitas vezes eu prefiro ficar parada, né? Ou fazer coisas que são mais concretas, mais certas, do que me arriscar e dar errado. Antes eu era completamente inconsequente com relação a isso, né? Era, ao mesmo tempo que era deixa a vida me levar, era aquela ideia do eu posso tudo, quem manda sou eu, qualquer coisa quem paga a conta sou eu. A vida é muito curta. A vida é curta, vamos ver até o último aproveitar, dia. Vamos gastar até não sobrar nada da alma. Então, tem isso. E hoje a minha conversão me trouxe muitos medos, né? Medo de me afastar de Cristo, medo de deixar Cristo triste, medo... Ainda que eu sei que, né, tem coisas, atitudes nossas que ainda nos transformam, ainda somos pecadores, né? Só estaremos bem na glória. Mas hoje esse medo ainda me trava em muitas coisas. Eu acho que isso é um pouco ruim, mas ao mesmo tempo é difícil de vencê-los. E ao longo dessa caminhada, a gente falou que naquelas outras religiões que você foi, você experimentou coisas sobrenaturais, né? E aqui, nessa outra caminhada, você experimentou coisas sobrenaturais? Com certeza, não tem como você conhecer a Cristo sem experimentar um pouquinho de Cristo, e Cristo, ele é sobrenatural, né? Então, assim, eu experimentei muitas coisas, tem muitas outras que eu sei que existem, que eu quero experimentar. Sim, tem a expectativa, né, de quando serei batizada com o Espírito Santo, né? Ainda tem isso até hoje. Eu só sou batizada nas águas. Eu sou batizada nas águas, mas eu ainda tenho esse anseio pelo batismo com o Espírito Santo. Mas quem disse que você não é batizado com o Espírito Santo? Eu não tenho nenhuma manifestação de batismo com o Espírito Santo, então... É que você está ligando a falar em línguas. Claro, é o primeiro dom da língua. Mas se você ouviu ele falar com você, você acha que você não é batizado? Acho. Não, você ouviu ele falar com você já? Já em algumas ocasiões? Já ouvi, mas ainda é uma coisa muito longe. É como um radinho que tá no meio do nada. E eu quero uma coisa, eu espero, anseio, uma coisa mais próxima, ainda que não seja um bate-papo como a gente está aqui, mas eu espero alguma coisa mais próxima. Eu sinto a presença, né? Eu choro, me emociono muito, eu escuto em algumas coisas, mas são raríssimas às vezes. E eu acho que quando você tem o dom da língua, é o primeiro patamar de você ter todos os outros. Ainda que fale que o amor e a caridade, né, são os principais, eu ainda quero outros. Você quer uma manifestação física? Quero. E comparando as manifestações espirituais que você teve lá naquelas outras situações, e agora, elas são parecidas? Lá eu nunca tive muitas manifestações, porque eu fiquei pouco tempo, né, principalmente tanto o kardecismo quanto o centro de moda, só fui uma vez. Aí no espírita era mais aquela coisa de estudo da palavra, né, Chico Xavier e tal, então não me aprofundei, ainda mais que tinha aquela coisa do mundo astral, esqueci o nome daquilo. Aquela viagem astral. Viagem astral. Tinha aquela viagem astral, eu sempre tive muita curiosidade de ir, mas ao mesmo tempo tinha medo de ver, né, de ver alguma coisa que eu não queria ver. Então, eu mantinha uma certa distância, eu só lia mesmo os livros, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Pentateuco no geral. Então eu só lia.
A católica não tinha muitas coisas, era só mesmo a Bíblia, os livrinhos da catequese, nada muito profundo, né? Então, era só mais retiro, essas coisas assim. E eu não sei se é porque o evangelho a gente não participa, né, de uma igreja física, então é muito difícil a gente falar de relacionamentos dentro de um templo. Mas as manifestações que a gente tem, tanto em simplesmente ler a Bíblia, em fazer um jejum, e é incrível quando a gente faz o jejum, parece que tudo acontece de uma forma assim, espetacularmente para te atrapalhar. É sobrenatural, né? Você fala que tá de jejum, aparece bolo, aparece aniversário, aparece tudo dentro da escola. Você fala que vai fazer jejum, de repente todo mundo começa a te irritar. Então, assim, sempre acontece ao contrário. E é de uma certa forma sobrenatural. Porque você tem que se conter, porque, né? É um dia especial. Mas eu nunca tive outras manifestações nas outras, porque eu não fiquei tempo suficiente para ter isso. O que você acha da Bíblia, né? Agora, para você, assim, você lê. Eu sei que você lê. É engraçada essa pergunta da Bíblia, porque antes de eu me converter, eu tinha essa ideia que a maioria não cristã, claro, tem de que a Bíblia foi feita por homens, pode ter sido inspirada por Deus, mas teve muita coisa que foi colocada, principalmente por questões políticas da época, né? Ainda teve aquela tradução muito misteriosa com relação à Igreja Católica, né? Muitas coisas ainda são presas pela Igreja Católica. Então, assim, a gente fica meio que assim, com algumas velhinhas na escuridão. Mas na época eu, não vou dizer debochava, mas eu não acreditava na Bíblia porque, livro feito por homens. E eu vi o outro vídeo, então eu pensei um pouco nisso. E eu tinha realmente essa ideia, já é um livro feito por homens, ainda mais por questões políticas. Eles querem controlar o povo. Eu tinha muito isso. E Deus era um hippie. Gente, Jesus era um hippie. Eu não sei de onde eu acreditei que Jesus era um hippie. Acho que foi essa ideia meio comunista mesmo, né, de que Deus era uma vibe meio... Um hippie maconheiro na praia vendendo miçanga. Tudo para todos. Deus é bom o tempo todo e você pode tudo, que Deus te ama, né? É uma ideia muito... Eu vou dizer Hare Krishna, né? Uma coisa muito... Então... eu tinha muito essa ideia, e hoje, apesar de ter muitas partes da Bíblia que eu não faço a menor ideia, né, nem para mim faz o menor sentido, principalmente o Antigo Testamento, para mim é muito difícil ainda de você ler, enquanto o Novo Testamento tem muita coisa que você vê, você lê, né, você recebe um tapa na cara e mesmo assim você não consegue cumprir, mesmo você entendendo. Mas hoje, quando você tem aquele está lá, aquilo que você leu agora faz sentido por causa disso, você fala, realmente. E eu posso achar o que eu quiser, mas a Bíblia, ela é verdade. Porque quem está errado sou eu. Se eu não consigo ler, se eu não consigo interpretar, se eu não consigo entender aquilo, é por mim, não é por ela. Assim como todas as vezes que eu leio da soma, assim como todas as vezes que eu leio da preguiça, assim como eu crio 1 milhão de desculpas para não precisar ler, eu assisto um testemunho aqui no YouTube, tá tudo certo, não preciso já caber minha cota. Mas hoje eu tenho a certeza de que a Bíblia, ela é um guia prático do ser humano. E você me falou muito tempo atrás que lá quando a gente se casou, no primeira ou segunda noite, você ouviu alguma coisa da parte de Deus. Foi na sala de mel. Foi quando a gente chegou, né, no hotel. Acho que foi a primeira noite, né? Foi. A gente nem namorou, a gente só dormiu. Também estava muito cansada. E você ouviu que aquilo não era um casamento. Foi a primeira manifestação. Eu acho que a gente não namorou, né? Acho que a gente só dormiu. Também há muito tempo, não lembro. Fica quieto. Foi a primeira manifestação assim real. Até então, era você que ouvia, né, muitas vezes de Deus, eram os outros que ouviam. A gente frequentou muito no início da minha conversão, principalmente as igrejas, várias igrejas, né, todos os seus antigos conhecidos e tal. Então, assim, eu sempre vi os outros. E por mais que eu tivesse certeza que aquilo ali era real,
era sempre os outros, assim como eu tenho muita vontade de ter o batismo com o Espírito Santo por causa disso, porque eu quero ter as minhas próprias experiências, eu comecei a receber as experiências dos outros, né? Tipo as profecias, as profetadas, as coisas. E na nossa lua de mel, eu escutei que não era um casamento, era guerra. Isso à noite, já quase dormindo, ou dormindo? Não, foi quando eu tava indo pra... tinha acabado de sair do banho, a gente tava indo pra cama. E eu escutei, isso não é um casamento, isso é guerra. Isso se faz real até hoje. Isso não é um casamento. Porque quando a gente fala de casamento, até hoje eu ainda me pego um pouco vagueando por isso. Eu quero uma casa, um campo, com 5 filhos, um casamento perfeito, os filhos perfeitos, eu quero uma vida assim, sem muitas preocupações, né? Sem a preocupação da violência, sem a preocupação com uma escola doutrinadora. Eu quero só ter a paz de quem mora no campo, né? E por mais que isso seja muito bom aos nossos olhos, né? Tem gente que não suportaria viver no campo, mas ainda mais que isso pareça ser muito bom, não foi para isso que Deus nos criou, não foi para isso que Deus nos fez aqui, não é para esse tipo de cristão que Deus quer, né? Como é que a gente vai converter, converter não, porque converte é Deus, mas como é que a gente vai falar do amor de Cristo, como é que a gente vai agir, né, a vontade de Deus, se a gente está presa a esse tipo de pensamentos e atitudes, né, tão egoístas. Então, cada dia essa palavra ela muda muito no meu coração. Na época eu achava que era só briga mesmo, porque a gente sempre brigou muito. Eu achava que era isso, era guerra. Mas a cada dia isso se renova dentro de mim. E foi a primeira experiência e eu não lembro se eu escutei alguma coisa depois disso. Mas foi muito chocante na época, assim, pra mim. Muito. Você ouviu nítido, assim? Não, eu ouvi nítido, claro. Mas não foi com o ouvido, é como se tivesse sido com o cérebro. Foi uma parada muito estranha, muito estranha, muito estranha. É como se aquilo... Quando você escuta, por exemplo, paralelepípedo, você escuta a palavra saindo da minha boca, cada sílaba, né? Cada... Eu esqueci o nome da palavra. Cada palavra, né? Com o P, o A, você escuta. Aquilo é como se a gente tivesse sido jogado dentro da minha cabeça, assim. Né? Isso não é um casamento, isso é guerra. Não é como eu falo. É muito estranho. É uma coisa que parece que entrou na sua cabeça. Isso pra mim foi muito estranho, muito estranho. E aquilo me deu, né, aquele... Caraca, que é isso? Isso mostra muito sobre o processo, né? De como é Deus falando, porque muita gente se confunde. Como é que eu vou definir o que é Deus e o que é os meus pensamentos? Será que fui eu que produzi ou foi Deus que me falou? Ou você definir, né, da onde veio essa informação. Isso ainda é muito difícil. Né? Eu não sei como é que é isso para todo mundo, né? Porque a gente tem uma ideia muito limitada das coisas. Mas, por exemplo, quando eu converso comigo mesmo, eu pergunto e eu respondo. Eu sei que é de mim, ainda que possa ter influências espirituais nas minhas respostas ou nas minhas perguntas, eu sei que sou eu. Quando você escuta assim, tipo, alguém me chamou? Tô escutando, tipo, vozes, alguém me chamou? Tipo, gente, eu juro que alguém me chamou, eu jurava que... É uma coisa muito assim, nossa, eu escutei alguma coisa que... Eu não sei se eu escutei muito bem e tal. Você duvida de si mesmo. Será que eu tô escutando mesmo? Eu vou ficar... Faz silêncio aí pra ver se eu vou ouvir de novo. Mas aquela voz que falou comigo, não falou comigo, mas que veio pra mim, além de ter sido claro e objetivo, ela não foi pelo meu ouvido. Então, assim, não é uma coisa assim, será que eu escutei? Não tem como. Não, eu não escutei, eu tenho certeza que eu não escutei. Então ela simplesmente entrou dentro de mim. Ela estava dentro de mim. Então isso não me deixa dúvidas para nada, para nada. Não é um sussurrinho aqui que você fala e você escuta. Não é. Não tem como. Um último assunto que eu quero abordar, para finalizar, é sobre igreja. Atualmente a gente não frequenta nenhuma denominação, né? E para muita gente isso pode soar até um absurdo, né? Tipo, como é que você se considera evangélico? Um cristão? Eu não vou dizer evangélico, porque eu não gosto muito dessa palavra.
ela foi distorcida ao longo do tempo, mas um cristão e não faz parte de uma igreja, que até o próprio Paulo falou, é com bom suave que os irmãos vivam em união. Mas hoje está muito difícil, né? Está muito difícil você ter uma igreja, uma denominação para frequentar, porque os homens estão cada vez mais tomando a coisa. Então é muita vaidade, muita arrogância, pouco Cristo. Assim, eu não vou julgar tanto quanto você. Assim, Não tô julgando. Não, né? sim, mas essa coisa do que tá entrando muito na igreja. Eu não tenho, assim, eu tenho alguns preconceitos, né, com relação a algumas os clubinhos, que era o que eu tinha muito receio, o que eu tinha muita repulsa antes dos clubinhos evangélicos. Eu não quero um clubinho evangélico, né? Eu acho importante, eu acho interessante cada um que entra onde se adapta melhor, porque é importante isso, né? Você não vai ficar num lugar onde você não se sinta bem. Mas aqui nessa região onde a gente está hoje, pelas poucas igrejas que eu frequento, que eu já fui visitar, eu ainda não me senti com o coração aberto para frequentar nenhuma. Se tornar membro. Membro, né? Sim. Membro de uma onde eu possa, por mais que tenha problemas que eu sei que todo lugar tem, não me senti ainda para frequentar. Eu sinto muita falta mesmo. Eu oro ainda com relação a isso, por mais que haverá um tempo onde não serão nem montes nem templo, mas eu ainda tenho essa vontade, né, principalmente de conversar com pessoas sobre o mesmo assunto, porque nem sempre no trabalho, né, a gente consegue conversar, nem sempre dentro de casa a gente consegue conversar, porque nem toda a nossa família, pouquíssimas pessoas da nossa família, da minha família, o meu pai é convertido, mas eu nem falo com ele, nem sei se ele ainda é convertido. Então, assim, é muito complicado você ter... Conhecerei a árvore pelos seus frutos. Então, quando eu me converti, a gente fez parte de um grupinho de cristãos que não eram da mesma denominação, mas o nosso assunto era o mesmo, né? Então, eu sinto muita falta disso, de você poder conversar. Por exemplo, eu queria conversar com pessoas que me dessem mais maturidade de crescimento em Cristo, de uma mulher mais experiente e tal, principalmente problemas familiares, né, conselhos. Eu sinto muita falta disso. Mas eu não tenho, porque na escola não, no meu trabalho, muitas pessoas ainda estão perdidas, buscando ainda individualmente. Eu não encontro nenhuma igreja aqui próxima que me dê essa firmeza, essa rocha. Então eu ainda sigo buscando somente a Cristo, né? Eu continuo orando, continuo buscando a Cristo. Sem se congregar. Sem congregar. A gente até congregou, né, no início. Sim, mais longe, e depois a igreja meio que se desfez. A igreja se desfez por uma questão humana, né, e permissão de Deus. Ainda são, enfim, não convém. E a gente acabou resolvendo fazer uma busca mais pessoal. Eu, principalmente, né, mas ela jamais foi podada. Tanto é que ela ainda vai muito mais do que eu nas igrejas, ainda tenta. E tem total liberdade, ela sabe disso. Mais ou menos. Quando é longe, tu não quer me levar. Longe. Enfim, ela tem total liberdade de pegar, sair, vou no culto. Que nem ela falou até vou no culto, nem sei, semana que vem que ela falou. Não, consagração. É uma escolha dela, né? Mas hoje a gente tem que congregar, é bom estar em comunhão, mas aquilo ali tem que estar somando a você, né? Não pode ser um lugar onde a vontade humana prevaleça. Porque se for para fazer isso, é melhor você se trancar no quarto, dobrar seu joelho, orar e falar com seu pai que está em secreto. E é claro, para cada um vai funcionar de uma forma. Eu acho que tem uma abordagem para cada um precisa de um processo. Eu, no início da minha caminhada, também fui a muita igreja, congregava, eu tava ignorando qualquer coisa humana e tava, tipo,
pegando qualquer fragmento que tivesse de Deus em todos os lugares, eu estava absorvendo. E foi um processo, foi um tempo, foi um momento. Agora eu estou em outro processo, algo muito mais particular. A Ellen está no processo dela, querendo algum lugar, e gostaria muito que ela arrumasse um lugar para congregar bom, de verdade, porque tem coisas que eu não posso agregar a ela, né? Tem coisas que eu não posso dar. Ela está numa sintonia, ela é uma pessoa diferente, né? Nós somos bem diferentes, nós temos muito a somar um com o outro, mas tem coisas que ela vai precisar em algum momento, talvez vai precisar de um auxílio de um outro irmão, de uma outra irmã, né? Mas isso faz parte, é tudo o segundo tempo de Deus. Se ela está orando e o pedido dela é sincero, vai ser concedido. Mas no momento a gente não está congregando, fazendo parte de lugar nenhum. Eventualmente tem igrejas que a gente vai, por exemplo, eu até marquei com ela quarta-feira agora da gente ir numa consagração, de uma igreja foi a primeira igreja, uma das primeiras igrejas que eu entrei, né? Então assim, a gente ainda vai na igreja, mas ainda não, já tem um tempo que a gente não congrega, né? Mas isso não nos impede de estar em comunhão com Deus. Eu não estou unido com os meus irmãos assim fisicamente, né? Até porque, como eu disse, eu estou num processo particular, mas eu estou unido a Cristo e eu tenho convicção disso, eu tenho certeza disso, né? E como eu disse, conhecerei a árvore pelos seus frutos. Acho que pouco vai importar se você for um assíduo frequentador da igreja e da porta para fora você dá consultoria para o diabo, de certa forma, né? Enfim, é complicado, cada um é uma experiência particular. Essa aqui é a experiência da Ellen, né? Eu tenho a minha, que é totalmente diferente da dela, né? Bem diferente mesmo. Aprovo a Deus que os nossos caminhos se cruzassem, mas a minha caminhada é bem diferente, a minha jornada até aqui foi bem diferente da dela, né? Até porque eu almejava coisas diferentes, e Deus, ele geralmente, quando ele quer nos chamar, quando está chegando a hora dele chamar a nossa atenção, é como ele disse para Pedro, né? Pedro seria pescador de homens, ele lança a isca, e cada um tem uma isca diferente. Tanto é que ela você contou a sua história, né? A sua isca foi me conhecer, né? Foi lançada a isca ali e ela foi pega por aquilo que ela mais queria. Só que Deus não deu o que ela mais queria. Ela achou que ela estava recebendo o que ela mais queria, né? Hoje eu tenho certeza que eu não sou nada daquilo que você imaginou, né? Como um companheiro, né? Enfim, nada. Acho que em nada. Amante, marido, companheiro. Eu acho que a Ellen de 10 anos atrás diria que porque a gente idealiza muita coisa, né? A gente cria muitas expectativas fora da realidade, né? E quando a gente encontra... Não. Mas é literalmente a isca, né? O peixe acha que está comendo ali um peixe. Quando ele vê, é na verdade um anzol. E ele foi pego. A diferença do pescador e de Cristo é que, se você quiser, ele te solta. Ele te pega, te chama a tua atenção, e se você quiser, ele te solta. Você é livre para ir, né? E não tá ali para te machucar, não tá ali para te abater. Ele tá ali para te mostrar. Não te força, né? Não. Talvez a única coisa assim que ele faz uma forcinha, e não é bem forçar, faz uma forcinha, é chamar sua atenção. É como alguém que está na beira do caminho e balança os braços para que você olhe para ele. Então, Cristo, ele vai e balança os braços. Você pode olhar para ele, pode parar, né? Eis que estou à porta e bato, né? Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Ele não diz: eis que estou à porta e arrombo. Deus é muito educado, né? Ele bate. Ele é muito educado. Então, o único movimento que ele vai fazer é bater na sua porta. E ele só entra se você deixar. O único movimento assim fora do comum é realmente bater na porta. Ele vai lá, sabendo que é você que precisa dele e não ele de você. Mas por amor ele vai lá e
pede, por gentileza, se ele pode fazer parte da sua vida. Se você disser não, ele vai pedir desculpa pelo incômodo, vai virar as costas e vai embora. Mas ele é tão misericordioso que, enquanto a vida há esperança. Então, mesmo que você o tenha recusado da primeira vez, ele vai te dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, quantas chances forem necessárias. Não há humilhação maior do que o que ele passou. Ele foi morto, crucificado, foi humilhado, cuspido. Então, sinceramente, depois disso, se ele tiver que passar se sujeitar a ter que voltar a bater na sua porta de novo, mesmo que você tenha recusado da primeira vez, ele vai fazer não porque ele precisa, mas por amor. Então, assim, enquanto a vida, há esperança. Então, assim, mas cada um, o processo vai ser diferente. Esse foi o processo da Ellen, tem o meu processo, e assim vai ser o seu. Se você assim permitir, se você quiser, se você não quiser também não vai ter. Eu acho muito errado. Eu acho que eu nunca tive, assim, eu nunca explorei isso muito em você, a gente já teve essas conversas, mas eu nunca explorei a coisa do medo, eu tentei, é óbvio que há a conversa, o inferno, a condenação, há isso, mas eu sempre dei prioridade a não explorar isso. O medo, a conversão pelo medo. Se você morrer hoje, o que vai ser? Você vai para o inferno. Eu acho que isso não muda ninguém. Não me alcançaria esse argumento. Já tive essas conversas sim com a Ellen, não vou dizer que eu não tive, sobre inferno, sobre consequências. Mas nunca foi uma forma, ou você se converte ou você vai para o inferno. Mas teve essa pegada. Não vou dizer que há, às vezes, tipo... eu não vou dizer aqui para vocês que eu nunca fiquei irritado e falei, vai ver só o que vai acontecer. Não, já fiz. Eu já fui humano muitas vezes no tratar com ela. Eu não sou um anjo, infelizmente. Mas eu sempre priorizei o entendimento. Sempre priorizei a compreensão, para que ela compreendesse o que ela está fazendo, não simplesmente... É diferente você falar para a pessoa assim, não roube porque você vai ser preso. E isso é um argumento. E pode ser que a pessoa não roube porque ela vai ser presa. Mas outro argumento é você falar assim, olha, não roube porque você vai fazer mal para a pessoa que você vai roubar. Você vai fazer mal para si mesmo. Você vai fazer mal para a sociedade, para todos que estão ao seu redor, para a sua família. Isso vai causar mal. Você vai viver numa sociedade que se você roubar, você vai ser roubado. Se você mentir, vão mentir para você. Então não faça, porque isso não é bom. Então uma coisa é a pessoa que deixa de roubar porque tem medo de ser pego e preso, e outra coisa é a pessoa que deixa de roubar porque simplesmente aquilo é errado. Então eu acho que Deus ele não quer ninguém com medo do inferno. Eu acho que, é o que eu já falei com ela uma vez, eu acho que Deus ele não vai querer ninguém lá com ele, no lugar onde ele preparou. Por que você está aqui? Porque eu não queria ir para o inferno. Não é isso. Eu acho que quando ele perguntar por que você está aqui, é porque eu queria muito estar com você, assim como você queria estar comigo. Eu acho que Não sei, eu tô falando do jeito que eu queria estar contigo é meio complicado, porque, cara... Não é da mesma forma. Deus deu filho, Deus passou por tudo, então... Mas assim, dentro da minha capacidade, eu quis estar contigo. Mas o objetivo principal da conversão é você se tornar uma nova criatura, porque você entendeu que Cristo é a coisa mais importante da nossa vida, até depois da morte. Não importa dinheiro, não importa casa, não importa nada. O que importa é Cristo. Bom, acho que é isso. Bom, ela é minha esposa, então assim, tenho abertura para fazer qualquer outro vídeo com ela. Se alguém tiver alguma pergunta que seja pertinente ao vídeo e isso for ajudar alguém, pode ter certeza que eu responderei, faremos outro vídeo se for necessário e responder qualquer pergunta. Não qualquer, não vou ser
hipócrita, não. Generalizar Desde que sejam perguntas com noção, não sem noção, né? É um canal que praticamente tem poucos inscritos agora, mas isso não importa. Eu tenho certeza que Deus vai levar essa mensagem a quem for útil. Ainda que sejam 10 visualizações, 5 visualizações, uma visualização, como ele disse para Abraão, né? Eu não destruirei Sodoma se ali tiverem 10 justos, 5 justos, 2 justos. Enfim, então se servir esse tempo todo, editando, conversando e tal, se isso servir para uma pessoa, já valeu a pena. E acho que é isso, né? Você tem algo mais? Não? Não. Só que Deus é bom. O tempo todo. Valeu, até a próxima e fui.